Olá pessoal, vou gravar um resuminho elencando os principais pontos que foram discutidos no 6º encontro do seminário Acompanhando Lacan. A gente viu o capítulo 16, 17 e 18. Estou mandando para vocês então esse vídeo para que não fiquem totalmente de fora do que a gente está estudando. Então, o capítulo 16, Lacan vai trazer à tona reflexões sobre o trabalho de Balint, que, conforme a sua leitura, apresenta coisas importantes para a psicanálise e outras que precisam ser revistas. Balint foi um psicanalista húngaro, paciente de Ferenczi, e que trabalhava bastante a partir das questões contratransferenciais. Então Lacan lê, observa, pensa, admira às vezes alguns esforços desse clínico. É importante vocês notarem nesse capítulo que Lacan, nessa época, ainda trabalha com a ideia de que a psicanálise é uma experiência intersubjetiva, coisa que ele vai mudar no decorrer das suas elaborações, indo entender mais tarde que não se tratam de dois sujeitos numa psicanálise, mas sim de um sujeito e de um semblante de objeto, semblante de A. Bem, sobre essa leitura de Balint, Lacan vai nos mostrar que ela tem a prática que Balint propõe um forte caráter moral e normalizante, sublinhando também que parece que Balint propõe a ideia de que uma psicanálise deve aumentar a capacidade para o amor e para a alegria. Parece que Lacan não concorda muito com isso e vai dizer que existe um certo grau de puritanismo nesse tipo de psicanálise. Então é importante frisar que a psicanálise não é pedagógica e nem normativa, tá? E aí Lacan vai trazer a ideia de que a análise deve progredir pelas intervenções que impedem o sujeito de se objetificar, que impedem o sujeito de se objetificar para si e para os outros também. Então, Lacan vai dizer que as intervenções, na verdade, elas devem tirar o sujeito dessa posição de objeto que ele ocupa. E aí ele vai dizer que nessa proposta de Balint, o registro, ou há uma tendência de que o registro do simbólico não compareça. O registro do simbólico desaparece nessa relação de objeto e no registro do imaginário. Então esse é o fracasso teórico de Balint, né? É trabalhar numa relação onde o simbólico está fora. E também outro fracasso que ele aponta é que nessa proposta o real está excluído. O real, como aquilo que não se controla, como aquilo que é impossível de simbolizar, está excluído. E numa psicanálise lacaniana é preciso haver espaço para o impossível, tá bem? Sempre é preciso haver espaço para o impossível, o indizível, o não simbolizável. Na lição 2, ele vai trazer novamente um artigo de Balint chamado Transferência de Emoções e levanta a questão: será que são as emoções que são transferidas? Me parece que não. E há também nesse artigo a sugestão errônea de que a interpretação que parte do analista participa da própria psicologia do analista. Também não é isso, né? A personalidade, a psicologia do analista não deve participar da interpretação. Então esse é o capítulo 16.
Capítulo 17, Lacan lembra que Balint está inserido na tradição que veio da personalidade de Ferenczi, e Ferenczi usava a expressão psicanálise ativa e se questionava bastante sobre o lugar do ser do psicanalista na condução de uma análise. Mas o ser do psicanalista deve estar fora da operação clínica. O ser do psicanalista é a sua resistência em escutar. A função do psicanalista é vazia de ser. Então, dessa noção de que a análise é uma experiência interhumana, nasceu toda a problemática da questão contratransferencial e o excesso de importância dada a isso. Na lição 1, Lacan falou que a tal relação de objeto está na origem de todos os problemas da psicanálise da sua época. Porque a ideia de relação de objeto conjuga uma necessidade e um objeto que a satisfaz, uma necessidade e um objeto que a responde, fazendo com que a clínica seria compreendida numa forma do terapeuta, do analista, ser um objeto que satisfaria a necessidade do paciente. Então é uma lógica de fechamento, de acoplamento perfeito, né? Seria uma expressão das primeiras relações do bebê com a sua mãe. Então a mãe seria o objeto e o bebê com as suas necessidades usufruindo desse objeto. Então, se a gente está falando de satisfação de necessidade, de acoplamento, de fechamento, não há lugar para o desejo, né? Não há lugar para o desejo, porque o desejo é justamente o efeito desse desencontro entre a necessidade ou a demanda e aquilo que se recebe. Então, o desejo se produz na não resposta à necessidade e à demanda. Necessidade, demanda, diz de uma relação fechada, de uma relação a dois, onde comporta o comer, o ser comido, o dar, o receber, onde muitas vezes no mundo animal o filho se alimenta da mãe, mas também a mãe pode se alimentar do filho em situações de muita fome, pode comer o filho. E isso tudo está no campo, né, da necessidade do seu objeto. A posição do clínico não pode ser reduzida ao analista ser um objeto que vai satisfazer as necessidades do seu paciente. Não pode ser reduzida a isso, até porque a pulsão, o desejo, o sexual é de outra ordem que a da necessidade. A necessidade tem um objeto que a satisfaz. O desejo, a pulsão, o sexual é sem objeto. Então é toda uma forma de escantear, de pôr de lado a questão da desarmonia entre o que se pede e o que se recebe. O problema dessa questão toda é que o objeto muitas vezes acaba sendo o outro. É um sujeito. O desejo humano não é de um objeto, mas sim da ausência de um objeto. O desejo humano investe uma falta de objeto. Isso é importantíssimo, né? Até para a clínica, para a gente não responder às necessidades para que surja o desejo. Depois disso, na lição 3, Lacan vai falar sobre a descoberta importante da libido, na medida em que se entendeu que a criança tem uma sexualidade polimorfo perversa, ou seja, que o pulsional da criança investe fragmentos do próprio corpo e do outro, e que isso também aparece na clínica, né? A pulsão do paciente investindo a imagem do analista. Então, a sexualidade perversa, que é de origem infantil, está em cena na clínica. Mas ele diz que essa
perversão não deve ser confundida com a perversão estrutural, a perversão do adulto, que é outra coisa. Mas também lembra que a perversão do adulto também, de alguma forma, não desconsidera o sujeito, o outro, totalmente em sua subjetividade. Então, Lacan diz que aonde se instaura o simbólico, mesmo que prenhe de imaginário, sempre há chances do sujeito se colocar assim para o outro. Né? Então, mesmo nas relações perversas, existe o sujeito ali. O sujeito como podendo ser aquele que vai ser dessubjetivado, mas tem o sujeito. Depois Lacan dá mais uma voltinha ali nesse assunto e diz algo importantíssimo para a nossa clínica, principalmente na clínica da criança, que é a ideia que na criança o simbólico vem primeiro, antes do real e do imaginário. Né? Então, no bebê humano, o que vem primeiro é o simbólico. Quando o bebê nasce, já tem uma rede simbólica, uma teia simbólica que está pronta e que vai envelopar essa criança que a antecede logo que ela sai do corpo da mãe. Então, o simbólico vem primeiro. E é este simbólico primordial que se inscreveu na criança que forma a estrutura de base do inconsciente. E é esse simbólico primeiro que a gente precisa ajudar o paciente a trazer à tona na sessão de análise, ou seja, a linguagem infantil que fala no adulto. Importantíssimo isso, né? Esse é o capítulo 17. Capítulo 18, Lacan toma a questão acerca da perversão, dizendo que ela é algo mais do que apenas uma aberração em relação aos costumes, aos critérios sociais, ou uma anomalia em relação à norma corrente, mas que na estrutura ela é outra coisa. Então ele começa falando da perversão e vai dizer que a perversão está situada no limite da dialética do reconhecimento, aonde o sujeito vira objeto e o objeto vira sujeito. Então é uma lógica aonde se subjetiva um objeto ou se objetifica um sujeito. É uma experiência onde o homem está aberto a essa modulação sujeito-objeto, né? A lógica perversa, então, se organiza nessa báscula onde um sujeito e um objeto alteram essas posições. Então vocês veem que nessa relação intersubjetiva da perversão é preciso sempre que o par, em um dos sujeitos que compõem o par, um deles é objeto. Não tem lugar para dois sujeitos na intersubjetividade perversa. Então geralmente é um que se objetifica por o outro se extasiar em potência, em gozo, né? Então a ideia é que o desejo perverso, mesmo que tendo como ideal, né, o objeto inanimado, né, um objeto sem subjetividade, mesmo que esse seja seu ideal, no momento em que a subjetividade do objeto realmente sai da cena, a montagem perversa se desfaz. Porque a grande questão da montagem perversa é a possibilidade de jogar com essas duas posições, né? Onde o objeto pode se tornar sujeito e onde o sujeito pode se tornar objeto. Essa é a grande questão. A questão no sentido de poder fazer aparecer e desaparecer o objeto de gozo, né? A questão de poder ter domínio sobre a dor ou o prazer do outro.
Então, na verdade, a subjetividade, no fundo, nunca desaparece desse jogo da perversão. Ela está presente, né? Nem que seja por trás do véu do objeto fetiche. E na lição 2, Lacan vai trazer para a discussão a dialética do senhor e do escravo, a fábula do senhor e do escravo, proposta por Hegel no livro A Fenomenologia do Espírito, para mostrar esse processo de conquista da consciência de si e do reconhecimento do outro. Na verdade, essa dialética do senhor e do escravo, ela nos mostra que o sujeito, para se fazer reconhecer como mestre, ele precisa que o outro seja o escravo, ou que o escravo, para se reconhecer como escravo, precisa que o outro seja o senhor, o mestre, né? Que a relação de consciência de si depende do seu par. E quem está do outro lado, que também se faça reconhecer naquela posição que suporta a minha identidade. Então isso é bastante o plano do imaginário. Então, no primeiro tempo dessa dialética do senhor e do escravo, onde duas pessoas lutam por dominação e uma escraviza a outra, a gente está falando dessa relação dual imaginária. Então, o mestre, ao invés de matar o escravo, ele o escraviza justamente para extrair daí os benefícios do seu trabalho. E na medida em que entra o trabalho, as normas, os horários, a produção, entra o simbólico. Então já não é mais imaginário. Então o segundo tempo ali do senhor e do escravo já tem a entrada do simbólico, né? Senão seria uma pura luta por sobrevivência. E é interessante essa ideia do senhor e do escravo, porque na medida em que o senhor busca se fazer reconhecer como senhor pelo escravo, nesse momento ele já eleva o escravo ao estatuto de um sujeito que pode reconhecer o outro. Então o interesse está nesse ponto, né? Na medida em que eu busco me fazer reconhecer por alguém, esse alguém já tem um estatuto de sujeito. Eu não vou buscar me fazer reconhecer por um armário, por uma lâmpada, né? Eu vou buscar fazer reconhecer por outro que eu reconheço, podendo reconhecer a minha singularidade, a minha identidade. Então a busca por reconhecimento reconhece automaticamente o outro como sujeito. Isso é muito interessante, né? Passando um pouco disso, Lacan vai falar sobre as leituras que dizem respeito à origem da linguagem, onde alguns autores sugerem que a linguagem vem depois do pensamento. Acho que Piaget seria um desses autores. E Lacan demonstra que não é possível pensar sem a linguagem e que, portanto, a linguagem no ser humano vem primeiro. Então, nós pensamos na medida em que adquirimos linguagem. O homem pensa desde a linguagem. O pensamento se articula desde os limites da linguagem. Então a ideia aqui de Lacan é que se a gente amplia a nossa linguagem, a gente amplia também o nosso pensamento. Isso também lembra um pouco aquela frase famosa do Wittgenstein: os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Então, também é muito importante, né? Pensamos desde a linguagem. E mais à frente ele vai nos mostrar que os símbolos, aqui é uma outra sutileza importante no pensamento de Lacan, ele vai nos mostrar que os símbolos só têm valor como tal na medida em que eles são colocados em relação com outras formalizações ou com outros símbolos. Vocês veem aqui o germen da ideia de significante, né? Quando ele diz que o símbolo por si só não quer dizer nada. É preciso que ele entre numa teia significante para adquirir significado. O símbolo só vale se se organiza no mundo de outros símbolos. Aqui vemos então nascer a ideia de significante, né? Ou seja,
que um significante por si só não representa nada. Aqui ele está utilizando ainda o termo símbolos, depois ele troca por significante, né? Então, o símbolo ou o significante por si só não significa nada e só ganha sentido quando inserido numa cadeia ordenada. E agora Lacan também vai apresentar o conceito de holófrase como sendo um fragmento de linguagem que não é decomponível. A holófrase como um aglomerado de significantes que a gente não consegue desmontar, diluir, e que, portanto, ficaria aprisionado numa relação sígnica, né? Aí ele fala que quando duas pessoas conversam e surgem holófrases, a gente está testemunhando ali uma relação inteiramente no especular. Então são essas palavras que dizem tudo, são essas expressões que a gente não pode colocar e nem tirar nada, que elas já dizem por si. São concreções realmente de linguagem, onde as pessoas muitas vezes se entendem sem nenhuma ambivalência ou ambiguidade, né? Ou possibilidades de abrir para outros sentidos. Depois Lacan retoma o texto de Balint, na lição 3, de novo falando sobre a transferência, e diz que o autor desenvolve uma noção de transferência num plano quase delirante, dizendo que transferência seria transferências de emoções. Então Lacan, mais uma vez, deixa claro que não é isso a transferência. Mas ainda não nos diz. Dá um passo além e nos fala que é a palavra que instaura na realidade a mentira e a verdade. Ele nos diz que sem a palavra não existe verdade e nem mentira no mundo. É a palavra que instaura esse par, mentira e verdade, assim como todas as outras coisas. E é com palavras também que se cava no real até chegar à verdade. Retomando o conceito de verdade que a gente via lá no começo do seminário, né? Diz também que não há verdadeiro e nem falso antes das palavras. Então a palavra introduz o verdadeiro e falso, a palavra introduz a mentira e a verdade, a palavra introduz a ambiguidade no mundo. São as palavras que recortam o mundo, que fazem cortes, diferenças no real, porque o real por si só é indiferenciado. O real por si só é opaco, indiferente. São as palavras que dão relevo, que cortam, que amarram, que ligam, que desligam. E depois ele vai fazer mais um apontamento importantíssimo, que é o seguinte: é a palavra que cava um buraco aonde se aloja o ser. Então a palavra introduz o oco do ser, a textura do real. Então o que é o ser? Aqui ele está trabalhando com a ideia de ser, mas a gente está falando na verdade aqui do sujeito, né? O ser é um oco cavado no real pela palavra. Já começamos a nos aproximar da ideia de que o sujeito, para a psicanálise, ele tem a estrutura de um oco, de um vazio cavado no real pela palavra. Então não tem substância, né? É justamente um buraco aberto no real. Por isso que a palavra do paciente em transferência tem um valor fundamental, porque é com essa palavra que ele vai produzir subjetividade. E é com essa palavra que ele vai abrir possibilidades de ser um sujeito. Então só há sujeito em psicanálise na linguagem, na fala endereçada a um outro. Só há sujeito numa fala endereçada a um outro. Então a transferência comporta incidências imaginárias, né? Em toda análise a transferência comporta incidências imaginárias, mas a sua operação, o seu trabalho se dá inteiramente no domínio simbólico.
A situação analítica se cava na experiência da palavra, assim como o ser do sujeito. Então, a experiência psicanalítica se cava na palavra, e o sujeito também. O sujeito é um vazio cavado no real pelo simbólico. E esse é o objetivo da clínica também, né? Furar o real do paciente, né? Furar o real do paciente com palavras, para que ele possa subjetivar aquilo que foi depositado sobre ele. Então a experiência da análise é um diálogo tão monólogo quanto possível, porque existe um pacto, então existe um simbólico que organiza a prática, onde um fala tudo que vem à mente para furar esse real com palavras e o outro escuta e intervém. Na lição 4, Lacan traz à tona a interrogação sobre o que devemos situar no término, como o término de uma análise. O que devemos situar como o término de uma análise? A fórmula de Freud, lá aonde o isso estava, o eu deve advir, ou como Freud escreve em alemão, wo es war, soll ich werden, deve ser entendida assim: lá aonde estava o isso, o eu como sujeito deve advir. Não é o ego, é o eu como sujeito deve advir. Essa é a ética da psicanálise, né? Lá onde estava o isso, o eu como sujeito deve advir. Então o que constitui o ato da psicanálise é a palavra. A psicanálise, ou a cura da psicanalítica, não tem a ver com a ampliação dos domínios do ego sobre o id. Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com subjetivar o id. Aumentar o domínio do sujeito, não do ego. E aparece aqui uma outra grande pérola de Lacan, que ele diz que no término de uma análise trata-se sim de um declínio imaginário do mundo, chegando até uma experiência limite de despersonalização. Trata-se de um esvaziamento do imaginário e dos traumas e das inibições. Esvaziamento, declínio, redução do imaginário e não ampliação do ego e do imaginário. Assim, até o sujeito se colocar numa aparência em que o que esteja em jogo é sua estrutura mínima por trás de todas essas inflações. Aqui aparece então o que seria o término de uma análise dentro dessa lógica. Ali está, capítulo 16, 17 e 18. Espero que esse resuminho seja suficiente para a essência estar ali com vocês.